A você abrir no último livro da Bíblia, no capítulo 2. Tudo bem, Renato? Tudo bem? Hoje veio o time completo, hein? Tudo bem, William? Tudo bem, querida? Seja bem-vinda, viu? É você, a esposa do William. Seja bem-vindo, viu? Apocalipse capítulo 2, verso 18, 19 e 20. Todos acharam? É fácil, né? Quero ver se fosse Naum, Abacuque, Sofonias. Mas vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que fez no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Somente até aí. Feche seus olhos. Gostaria só que você concordasse comigo nessa oração. Pai, mais uma vez, uma pequena partícula do seu povo para aqui, no Ministério Acos, para te ouvir. Eu sei, Pai, que eles querem te ouvir. Mas eu também sei, Pai, que existem seres espirituais que não querem que eles ouçam essa palavra. Mas eu também me lembro da tua palavra que diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Por isso, Pai, no nome poderoso de Jesus, eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que é contrário e que venha talvez tentar impedir os teus servos, filhos e filhas, de ouvir a tua palavra. Pois a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que todos nós estejamos atentos à tua voz nesse lugar. Em nome de Jesus eu oro e também já te agradeço, Senhor. Amém. Essa semana eu ouvi uma frase que a minha esposa ouviu. E que na realidade dizem que essa frase, ou esse adágio, ele é um adágio, um provérbio judaico. E dizia mais ou menos assim: não seja tolerante demais hoje, para que você não se torne numa pessoa impaciente no amanhã. Vou repetir. Não seja tolerante demais hoje, para que no futuro você não torne-se uma pessoa impaciente, ou se torne impaciente no amanhã. Eu já abri meu coração aqui dizendo que eu não estou nos meus melhores momentos de paciência. Já fui alguém muito mais paciente, ou, melhor dizendo, eu já fui alguém paciente, porque não me encontro nem no direito de dizer que eu sou alguém paciente hoje. Mas eu já fui uma pessoa bem paciente. Eu gostava de ouvir as pessoas, não que eu não goste mais. Eu não teria problema de passar não só 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas ouvindo determinada pessoa por causa de um determinado problema ou de um determinado momento que ela está vivendo na sua vida. Confesso que hoje para mim não é mais como antigamente. E quando minha esposa ouviu essa frase e compartilhou comigo, eu fiquei pensando, na possibilidade de eu ser essa pessoa. Ou seja, talvez eu tenha me tornado impaciente nos dias de hoje,
porque nos dias que passaram, eu fui uma pessoa excessivamente, se posso assim dizer, tolerante com coisas que eu não precisava ser tolerante. Com isso, eu não estou dizendo para você se tornar um intolerante, de forma alguma, não. A tolerância, meus irmãos, pode ser uma virtude, desde que ela seja aplicada, mas na medida certa. Ou seja, nunca para menos, porque senão você vai se tornar alguém intolerante. E também nunca para mais também. A tolerância, ela tem uma medida, que você não pode subtrair nada dela, nem adicionar nada a ela. Certa vez eu preguei uma mensagem, eu estava até na igreja do pastor Paulo Maganense, que aqui está conosco, e às vezes ele até lembra dessa mensagem, já comentou comigo algumas vezes, né? E o conteúdo dessa mensagem, o título dizia assim: não se queixe daquilo que você aceitou. Lembra, pastor? Não se queixe daquilo que você aceitou. Existem coisas que aconteceram conosco ao longo da nossa vida, que nós não éramos obrigados a aceitar. Mas por razões pessoais, talvez você possa explicar melhor, você aceitou. Não concordou, mas aceitou. Acabou sendo tolerante com aquilo que não deveria ser. Isso talvez tenha feito com que você, ao longo dos anos, viesse a sofrer por causa dessa sua tolerância. A tolerância, quando ela é subtraída da medida certa, ela gera intolerância, como eu já disse. Porém, quando ela é adicionada na medida que a excede, ela gera uma impaciência no futuro. Ou seja, talvez a gente pode ficar se queixando: por que eu permiti que isso acontecesse durante tanto tempo na minha vida? E agora não sei como resolver, agora o meu pavio se tornou um pavio curto. Talvez eu e você, eu não sei você, mas talvez você e eu tenhamos nos tornado na pessoa impaciente que somos hoje, por termos sido tolerantes no passado, no ontem. O texto que nós lemos aqui fala da igreja de Tiatira. Se você lembrar bem, poderia até colocar, o Gu pode colocar de volta lá, ele começa fazendo alguns elogios à igreja de Tiatira. Dentre os elogios que ele faz, ele diz assim: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, a sua fé, o serviço que você presta, eu conheço a sua perseverança, sei que você está fazendo mais agora do que você fez no princípio. Se terminasse o versículo aí, você poderia dizer: puxa vida, essa parece que ser a igreja ideal. No entanto, Deus, através do apóstolo João, diz assim: no entanto, eu tenho algo a dizer para você. Dentre as coisas que eu tenho para dizer para você, é que você está tolerando algo que você não deveria tolerar. E ele coloca uma pessoa, que na época aqui, não é uma linguagem figurada, ela é literal, era uma mulher. Uma mulher que, a pessoa que administrava a obra de Deus naquele lugar, por alguma razão, mesmo tendo esse perfil a igreja, ele tolerava essa mulher lá dentro. E era uma mulher que se dizia profetisa, e que talvez até algumas pessoas a viam como profetisa. Só que na realidade os ensinos dela estavam levando aquela igreja à imoralidade. E ele diz assim: eu vejo tudo de bom que existe em vocês, mas eu estou vendo que vocês estão tolerando coisas que não deveriam tolerar dentro da minha igreja. Eu queria conversar com você um pouco sobre isso. Com muito cuidado eu quero conversar com você sobre esse assunto de tolerância. Eu não quero que você saia daqui dizendo assim: agora eu vou chutar o pau da barraca. Aqueles que não me ouviram vão me ouvir. Aqueles que não me aguentaram vão me aguentar. Porque o pastor da igreja disse que agora eu tenho que sair chutando tudo. E ele disse assim: não seja intolerante, mas também não seja besta. Não é nada disso que eu estou falando para você. Eu só estou dizendo para você que a tolerância, ela é uma virtude que poucas pessoas nos dias de hoje têm. As pessoas se tornaram impacientes. Quer ver um exemplo? Experimenta aí num fast food. E você pedir lá um cheeseburger, seja do BK, ou seja do McDonald's. Ou se você for ali no... Como é que a gente ia? Ontem acabamos não indo?
Experimenta aí no Salvatore. E você pedir um lanche, pedir umas batatas lá, vai lá no Salvatore, é muito bom. E de repente eles começarem a demorar tipo assim, 10 minutos, 15 minutos. Você fala, poxa, mas que negócio que é esse lanche não chega nunca? A gente quer as coisas para ontem, né? Tanto é que às vezes, eu pedi um favor para o meu amigo, falei assim, pastor, você poderia fazer só uma madeirinha para mim, para eu colocar lá um DVD? E ainda bem que ele não perguntou para quando que era, né? Que eu estava até com vergonha de falar assim, eu queria para ontem isso aí. Mas ele gentilmente acabou trazendo no mesmo dia. Mas a verdade é que hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas impacientes se tornaram impacientes por várias coisas. Mas nós vivemos um momento de intolerância, onde as pessoas não toleram mais nada de ninguém. E é claro que não é porque eu vou falar aqui sobre não tolerar que você deve se tornar essa pessoa intolerante. Mas existem coisas que acabam se agregando à nossa vida, justamente porque às vezes nós não sabemos dizer não, nós não sabemos dizer espera, nós não sabemos dizer não é agora, não concordo, não é assim. Porque a gente pensa assim, poxa, se eu disser não, talvez a pessoa não vai gostar. E às vezes a gente prefere engolir com farinha, ou como diz a minha esposa, engolir sapo, que já virou até uma lagoa, porque a gente não quer contrariar a outra pessoa ou as outras pessoas. E a gente acaba sendo tolerante na medida errada. Ou seja, a gente ultrapassa a medida da tolerância. E com isso, talvez a pessoa com a qual nós fomos tolerantes demais não vai sofrer nada com isso. Mas nós, às vezes, vamos sofrer a vida toda. Então eu queria que você prestasse bastante atenção e com muito cuidado você ouvisse essa mensagem, para que você entenda até onde você tem que ser tolerante. Ou melhor, com que você não tem que ser tolerante. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente não pode nem ser tolerante. Sabia disso? Pois é, porque quando você é tolerante com algumas dessas coisas que eu vou falar aqui hoje, você acaba sempre subtraindo a qualidade da sua vida. Eu sempre digo que eu acho que a melhor vida não é aqueles que vivem 80, 90, 100 anos, embora possam fazê-lo, possam viver. Mas a questão não é quantos anos você vai viver, mas como você vai viver os anos que você vai viver. Eu acredito que uma pessoa que viveu 90 anos, mas passou os últimos 30 numa cama, ela preferia ter morrido com o quê? Com 30 anos atrás. A questão não é só estar vivo, mas é poder desfrutar de qualidade de vida. Então essa noite eu queria tocar numa área sua, numa área nossa aqui. E volto a dizer, eu sei que eu estou sendo insistente nisso, mas com muito cuidado, para você ser tolerante, não deixar de ser tolerante, até porque a Bíblia nos ensina a sermos tolerantes, mas é sempre na medida certa. A pastora contou essa história desse provérbio, lembra da história que você contou lá? Vem aqui contar a história, você conta melhor. Dá o microfone para ela aí, filho. Só não toma a minha mensagem, tá? É só a história, tá bom? Me dando o microfone, problema dele. A história é assim, um rapaz, ele estava construindo uma casa e chegou um tempo, ele comprou no depósito, né? Portas. E aí essas portas não chegavam nunca. O pedreiro lá esperando as portas chegarem e nada das portas chegar. E ele ligava para a pessoa do depósito e a pessoa dizia assim, não, amanhã está aí, eu garanto para você. Chegava amanhã, a porta não estava. Isso não foram 3, 4 dias, ele ficou muito nervoso. Ele falou, vou chegar lá, vou arrebentar tudo. Aí foi quando esse homem disse para ele, o problema teu é que você é muito tolerante e quem é muito tolerante acaba perdendo a paciência. Então, ele disse, eu cheguei lá na loja e falei para o rapaz, educadamente, a partir de hoje eu não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta.
E o rapaz disse, não, por favor, vai chegar. Ele disse, não, eu não quero mais. Quero te agradecer pelos dias que você me vendeu aqui as coisas, mas eu não quero mais. Não, mas não quero mais. Eu vou comprar em outro lugar e eu não quero mais. Isso é não ser tolerante, mas ser paciente. Ele não explodiu, não estourou, não quebrou, não estourou, não quebrou a loja do cara, mas não foi mais tolerante. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Se deixar aqui, ela vai embora. E vai pregar bem mesmo. Eu quero, antes de começar essa mensagem, embora já tenha iniciado, com que você entende que você tem sido tolerante demais? Não olhe para o seu marido e diga assim, eu tenho sido tolerante demais com ele. Não faça isso, tadinha. Ele não merece isso. Ou você, marido, vai olhar para sua esposa e dizer assim, eu tenho aguentado essa mulher há anos. Não, não é isso. A verdade é que todos nós, em algum momento, nós excedemos o limite da tolerância. Só que, ao exceder o limite da tolerância, a gente tem um desdobramento na nossa vida. Um desdobramento que pode levar anos para se desfazer, se é que ele se desfaz. Não faz muito tempo, uma das vizinhas do lugar onde moramos, disse assim, você sabe que de todos os meninos dessa rua, o único que escapou, que não se envolveu com bebida e com drogas, foi o Pedro? E minha esposa falou assim, eu agradeço a Deus por isso. Todos se perderam, não sobrou nenhum. Mas é interessante que quando a gente começou a perceber que aquelas amizades que o Pedro tinha, jogar bola, jogar alguns esportes, alguma coisa, a gente começou a perceber que não seria mais uma boa amizade para o Pedro, nós cortamos. E algumas pessoas poderiam dizer assim, nossa, que radicalismo, que intolerância, calma, eles são crianças ainda, né? São adolescentes, são jovens, calma, não é assim não. Não, foi o momento certo, a hora certa. Porque as pessoas podem dizer assim, filho de pastor, ele vai ser pastorzinho, vai ser pelo menos crente. Nem sempre. Porque a gente às vezes é tão tolerante com algumas coisas, acaba prorrogando uma coisa que a gente não deve prorrogar, que quando a gente quer parar já não dá mais, já se perdeu. Então, volto a dizer, essa noite eu quero que você preste bastante atenção com aquilo que você não deve ser tolerante. Aliás, você não deve ser nada tolerante com isso que eu vou falar para você aqui. Nossa, pastor, mas nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Mas nem uma dosezinha? Nem uma dosezinha. Nem uma concessãozinha? Não. Mas será que eu não vou deixar de ser tolerante? É que existem algumas coisas que a gente tem que colocar em operação a tolerância. Existem coisas que nós não podemos nem sequer usar a tolerância. E a primeira delas é o seguinte, não seja tolerante com o pecado, para que ele não te escravize amanhã. Quantas pessoas são tolerantes com determinados pecados, e eu não vou aqui enumerá-los, você deve conhecer vários deles. Porque, embora entenda que aquilo é algo que desagrade a Deus, mas como ao mesmo tempo está alimentando a sua carne, ela acaba optando para prorrogar o tempo que você vai, uma hora ou outra, deixar de lado isso. Algumas pessoas estão sendo tolerantes com o sexo antes do casamento. Algumas pessoas estão sendo tolerantes com... Vou falar. Estão sendo tolerantes com a fofoca. Porque é gostoso fofocar, não é? Ficar falando ali do... Pô, ficou sabendo o que aconteceu com o outro, né? Rapaz, menina, nem te conto o que aconteceu. Nossa, mas foi tudo isso? É tudo isso e mais um pouco, porque eu sou assim, eu aumento, mas não invento. E essa tolerância para com qualquer tipo desses pecados, vai fazer com que você, que já nasceu de novo, possa se tornar novamente o quê? Escravo. Quantas pessoas não entendem? Elas já tiveram encontro com Cristo, entregaram sua vida a Cristo, foram batizadas, talvez até exerçam ministérios, mas ainda continuam escravizadas por determinados vícios.
Eu vou citar aqui uma pessoa, porque essa pessoa já esteve aqui e ela mesma já contou isso aqui para vocês. Nós conhecemos o pastor Davi, um pastor muito simpático a vocês. O pastor Papai Noel, lembra dele? Da Barba Grande, que esteve aqui. Ele contou aqui a experiência dele, que mesmo depois de anos dentro da igreja, ele já era presbítero dentro da igreja. Ele era viciado em pornografia. Eu conto isso porque ele já contou aqui, ele usa esse testemunho para contar, para edificar a vida das pessoas. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que aquilo desagradava a Deus, que entristecia o Espírito Santo de Deus. Mas ele continuava sendo o quê? Tolerante com esse tipo de pecado. E quando ele foi perceber, ele não era alguém que esporadicamente acessava uma página pornográfica, mas ele se tornou um viciado. Viciado esse que ele começou a se desesperar, que ele não conseguia, porque ele via, depois ele corria para a igreja, ele chorava, ele se arrependia teoricamente, pedia perdão, voltava, falava, nunca mais vou fazer isso. Na mesma noite aconteciam as mesmas coisas. Mas tudo isso por causa do quê? Da tolerância que ele tinha com aquele pecado. Talvez o seu pecado não seja pornografia, e eu louvo a Deus por isso. Mas talvez o seu pecado pode ser qualquer outro pecado, e que você está protelando há anos para deixá-lo. Só que à medida que você protela, você deixa de ser senhor do pecado, e passa a ser o quê? Escravo dele. Olha o que diz 2 Pedro, Gustavo vai colocar, capítulo 2, verso 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquele que o domina. Tudo aquilo que vier te dominar, inclusive ou principalmente, no que diz respeito à sua vida moral, você já se tornou escravo. E se você se tornou escravo, só se tornou escravo porque você foi o quê? Tolerante com o pecado que um dia pode ter sido uma sugestão, mas que porque você ter repetido esse ato, ele se tornou num hábito. E por ter repetido o hábito, se tornou num comportamento. E por ter repetido um comportamento, ele vai te levar a um destino. Se você tiver que ser nada tolerante, ou não usar a tolerância, que é uma virtude, é com esse tipo de situação que você não pode ser tolerante. Não seja nada, seja radicalmente intolerante com o pecado. Por quê? Porque se você for tolerante com o pecado, amanhã ele vai te tornar um escravo dele. Aquilo que você tolera agora, no futuro, vai te tornar o quê? Escravo e não mais senhor. Colossenses capítulo 3, verso 5, ele diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Veja que o autor, quando ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, a gente sabe que a nossa força deve vir do Espírito Santo, ela vem do Espírito Santo. Mas esse ato de negar aquilo que a sua natureza terrena exige de você, é um ato que tem que nascer de você. É motivado pelo Espírito Santo, é impulsionado pelo Espírito Santo, mas tem que ter uma ação sua. Por isso que ele diz, façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza pecaminosa de vocês. Porque tudo aquilo que você tolerar agora, você vai se tornar escravo amanhã. Eu quero perguntar para você, seja qual for o pecado que talvez você esteja tolerando hoje, talvez Deus te trouxe hoje aqui para dizer assim, chega de tolerância com esse pecado. Hoje é o dia da intolerância com o pecado, não tolere nada. Mas isso me traz tanto prazer, pois é, mas isso pode trazer prazer para você no presente, mas vai trazer para você no futuro escravidão. Escravidão essa que talvez você tentará se livrar, e talvez nunca mais consiga. Você pode ver que pessoas que se tornam viciadas, seja nas drogas, no álcool, ou até mesmo na pornografia, não é difícil delas entrarem. Mas depois, para elas saírem, elas encontram um obstáculo muito grande, que é negar a si mesmo. E vencer a própria carne, que não é algo fácil. Então a primeira verdade, não seja tolerante com o pecado, para que você amanhã não se torne o quê? Escravo dele.
Outra coisa que você não deve ser tolerante, não seja tolerante com ofensas, para que elas não criem mágoas em você amanhã. Eu não estou dizendo para você, toda vez que for ofendido, ofender. Não, não é isso. Eu não estou dizendo para você que quando você for ofendido por alguém, você deve revidar na mesma altura. Eu só estou dizendo para você não ser tolerante com pessoas ou com situações que estão sempre gerando em você ofensas. Estão sempre depreciando você, depreciando a sua imagem. Ao invés de te impulsionar para um futuro, estão sempre te alavancando para um passado ou até mesmo te travando para o presente. Quantos de nós temos sido tolerantes com pessoas que não têm freio na língua? Ah, mas é que esse meu amigo, essa minha amiga é assim, ele sempre fala o que quer, eu já aprendi a conviver com isso. Mas o grande problema não é você tolerar a ofensa no momento. O problema é que essa ofensa começa a criar dentro de você o quê? Amargura, rancor, raiva, às vezes até ódio. Você tolera a ofensa, mas não consegue impedir que a raiz da amargura seja instalada dentro de você. E que muitas vezes há uma ruptura de amizade, não porque na realidade a pessoa te ofendeu, mas porque você não botou um limite naquilo que ela sempre usava para falar e que te ofendia. Só que ao guardar as ofensas, você começou a gerar dentro de você sentimentos impróprios para a sua vida, que começaram a devastar o seu mundo interior. Ao ponto de você, talvez, aquele que um dia era ou se tornou seu melhor amigo ou a melhor amiga, se tornar o seu melhor inimigo dentro de você. E a Bíblia diz assim, que a gente tem que ter cuidado para que dentro de nós não crie nenhuma raiz de amargura. Eu estou dizendo aqui, olha, eu abro meu coração no grupo de pastores, e eu acho que eu posso falar isso também, eu já falei de coisa pior aqui, essa até é boa fichinha. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade às vezes de confrontar outras pessoas. Eu tenho dificuldade. Pô, mas você é pastor e tem dificuldade? Pois é. Eu fico pensando, o que pode acontecer em meio àquele confronto? Não que eu nunca tenha feito, sim, já fiz algumas vezes, mas não é nada fácil para mim. Porque eu sei que às vezes um confronto pode gerar ofensas. E como eu disse, a questão de você estar sempre tolerando pessoas que te ofendem, acaba gerando dentro de você o quê? Mágoas. Hebreus 12, versículo 15. Olha o que ele diz sobre isso. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Olha só o poder propagador de você ser tolerante com ofensas, e ao ser tolerante com ofensas, permitir que essas amarguras sejam geradas dentro de você, ela vai causar perturbação, não só a você, mas ele diz que essa perturbação que existe dentro de você, você pode estar levando até para outras pessoas e contaminar outras pessoas. A pastora, na realidade eu e ela, quando a gente não quer falar que a pessoa não está falando da carne, ou uma pessoa que não nasceu de novo, está falando por um demônio, a gente pergunta assim, quem é que está falando aí? Quando a pessoa começa a falar alguma coisa, a gente não concorda, fala assim, quem é que está falando aí? Quem é que está dentro de você? É só natureza de pecado ou se você é nascido de novo, é só natureza de pecado? Eu vim essa noite dizer para você, não seja nada tolerante com ofensas, contudo, não faça aquilo que você reprova, não ofenda também. Mas é não tolerar o ofensor. Se você tem uma amizade, se você tem vínculos com uma pessoa que está sempre te ofendendo, é melhor você cortar os vínculos. Ou talvez, antes de cortar o vínculo, vai aqui uma sugestão, vai aqui um conselho. Olha, meu amigo, toda vez que eu converso com você, você usa palavras brutas, palavras chulas, palavras que me ofendem. Então, eu gostaria que a partir de hoje, o nosso relacionamento fosse um relacionamento, mas que tivesse limites. Quando você quiser falar alguma coisa sobre mim, você pode até falar para me ajudar, não tem problema. Mas seja cuidadoso com as palavras. Eu já disse aqui que na 5ª série, eu ouvi uma advertência de um professor minha que eu carrego até hoje dentro de mim.
Mas a forma com que ele me advertiu fez com que eu memorizasse essa advertência e não gerasse dentro de mim nenhuma mágoa. Eu baguncei, não era natural de mim fazer isso na sala de aula, mas aquele dia eu estava no 220, baguncei dentro da sala de aula. E o professor olhou para mim, só faltou dizer assim, quem está aí dentro de você? Mas ele olhou para mim e disse assim, Mauro. Aí eu parei e disse assim, o seu comportamento não está condizendo com a sua personalidade. Ele estava dizendo, você não é aquilo que você está fazendo, mas você está prejudicando tudo isso. Até hoje eu guardo cada palavra que ele disse. Então, se você tem um relacionamento com uma determinada pessoa, mas que ela não é comedida nas palavras, ou seja, não mede as palavras antes de falar, e em meio às palavras que ela acaba até borrifando em você, acaba atingindo você mesmo, então é o momento de você estabelecer limites, você não ser tolerante com isso. Eu confesso para você que eu já fui tolerante com muita coisa, já ouvi muita coisa. E se eu pudesse voltar atrás, eu diria, vai começar a falar isso aí, eu vou embora. Mas não falei. Talvez por essa razão eu me tornei no impaciente que sou hoje. Provérbios 26, verso 4 e 5. Ele diz assim, não responda ao tolo, ou a esse cara aí que faz ofensa, com igual insensatez. Não responda, senão você vai ficar igual a ele. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao tolo, ao que faz ofensa, como a insensatez dele merece. Do contrário, ele pensará que ele é mesmo um sábio. Ninguém está dizendo para você silenciar e não falar nada, mas está dizendo, olha, não responda ofensivamente como ele também te ofendeu, mas responda na medida da insensatez que ele merece receber. Talvez a melhor resposta é dizer assim, olha, se a nossa conversa vai continuar nesse nível de palavras, então eu vou me retirar aqui. Você não o ofendeu, não usou nenhuma palavra depreciativa e já estabeleceu a ele o quê? Um limite. Tudo isso eu estou dizendo, meus irmãos, porque eu nasci um dia, já tive meus 20 anos, hoje eu estou entrando quase no 5.8. E eu, ao fazer uma retrospectiva da minha vida, quantos momentos eu me silenciei? Eu vou falar sobre isso. Fiquei quieto. Fui ofendido e fiquei quieto. Só que isso gerou mágoas dentro de mim e que foi muito mais difícil eu conseguir arrancar essas mágoas dentro de mim do que seria difícil eu advertir aquele que me ofendeu. Mas como eu optei por não advertir aquele que me ofendeu e escutar aquela ofensa e guardar e permitir que fosse semeada uma semente dentro de mim de raiva, de ódio, de rancor, depois foi muito mais difícil arrancar. Então não seja tolerante com as ofensas, para que elas não criem mágoas dentro de você amanhã. Contudo, não responda ao ofensor na mesma medida, mas responda ao ofensor, vamos dizer assim, com categoria, para que você coloque um ponto final. E se ele disser, eu sou assim, desse jeito, fala assim, então aqui termina a nossa amizade. Sabe por quê? Se toda vez que eu ouvir você falando, você de repente me ofender, vai começar a criar raiz de amargura ao me calar. E eu não quero, porque isso não vai fazer mal para você, isso vai fazer mal para mim. Então hoje encerro o nosso relacionamento, a nossa amizade aqui, para o meu próprio bem. Amém? Outra coisa que você não pode ser tolerante, não seja tolerante com as imposições, para que ela não te torne no ditador de amanhã. Vou repetir. Não seja tolerante com as imposições que as pessoas fazem na sua vida, para que você não se torne o ditador de amanhã. Segundo Crônicas, capítulo 10, verso 11, nós vamos encontrar um texto que diz assim, pois bem, o meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu os tornarei ainda mais pesado, o meu pai os castigou com chicotes, eu vou castigar vocês com escorpiões. Para quem não conhece essa linguagem metafórica, para nós aqui, escorpiões era aquele chicote, mas que tinha várias pontas. Quem assistiu A Paixão de Cristo na versão lá do Mel Gibson, aquilo era um chicote, que na ponta de daquela vara saía alguns chicotes, e na ponta de cada chicote tinha um dente, que é onde batia, cravava e arrancava aquela pele. Esse rei aqui estava dizendo assim, se meu pai impôs muitas coisas para vocês, eu quero dizer que agora comigo, o negócio não vai ficar mais leve. O negócio ainda vai ficar o quê?
muito mais pesado. A probabilidade deste rei, que é o Roboão, se eu não me engano, deste rei ter visto o pai dele agir de uma forma que ele impunha, porque a gente vê o crescimento de a gente vê o crescimento de Salomão, a prosperidade de Salomão e tudo que aconteceu com ele, a gente fala como Deus o abençoou. Pois é, mas ele fez muita gente sofrer com isso. Sabia disso? Ele impôs trabalhos pesados para as pessoas. A gente só vê ele construindo o castelo, ficando rico, mas ele ficou rico muitas vezes às custas de muitas pessoas inocentes ali. Quando você se torna alguém tolerante com as coisas que são impostas para você, muito provavelmente no futuro você vai se tornar o quê? Um ditador, que você vai colocar para as pessoas da mesma forma que foi colocado para você, imposições. Você vai usar aquilo que nós chamamos de poder coercitivo, ou seja, a força. Vão ter que me engolir. Sabe por quê? Meu pai era assim, meu pai não dava mole não. Quantos pais vocês já ouviram falar com os filhos e eles se reportando aos avós dos filhos, ou seja, seus próprios pais? Você pensa que você vai ter moleza comigo? Não, seu avô não deu moleza para mim não, você vai ter que fazer isso aqui também. Olha aí o ditador surgindo, porque ele aceitou lá atrás o quê? As imposições também de um ditador. Às vezes você é um ditador hoje porque você não percebeu, porque você foi aceitando as imposições de um ditador lá no passado, e que necessariamente não precisa ser seu pai e sua mãe. Pode ser um trabalho, pode ser um amigo, pode ser um grupo coletivo de pessoas. Roboão disse assim, olha, eu não vou melhorar a situação de vocês. Sabe por quê? Na minha época, era imposto essas coisas para eu fazer, e eu não tinha escolha, eu tinha que fazer. Então vocês, não será diferente com vocês, eu vou impor. E além de impor o que vocês vão ter que fazer, eu vou colocar carga dobrada, vai ser pior do que na época do meu pai. E a gente sabe o que aconteceu. Isso já gerou divisão de reino, gerou ódio entre o povo de Deus, irmãos contra irmãos, tribos contra tribos. Era tudo hebreu, era tudo o mesmo povo, mas que chegou um ponto que dividiram as tribos, guerreavam uns contra os outros. Eu não sei com que você pode estar sendo tolerante, ou talvez você esteja sendo intolerante com algumas imposições que têm colocado sobre a sua vida. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer para você, cesse essas imposições, para que você futuramente não se torne um ditador. Porque todo ditador, ele não faz propostas, ele só impõe as suas ideias. Não se assuste, isso acontece dentro de igreja também. Existem líderes eclesiásticos que não se tornaram em pastores, em apóstolos, eles se tornaram em verdadeiros ditadores, porque tudo é imposto, não é proposto. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz assim, olha só, permaneçam firmes, obrigado Gu, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Eu sei que ele pode estar certamente falando da escravidão do pecado, mas muitas vezes as pessoas se tornam escravos de pessoas. Agora você foi liberto em Cristo, ele diz, olha, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo libertou. Quer dizer, Cristo te libertou para que você fosse livre. E agora você vai novamente se submeter a um jugo de escravidão, de imposição. Não, não faça isso. Não seja tolerante com imposições, para que ela não torne você um ditador no futuro. Quantos filhos estão ouvindo dos pais dizendo assim, nossa, meu pai é duro, mas ele sempre fala porque o pai dele também foi assim, e o pai do pai dele também foi assim. Vai ser uma dinastia de ditador. É ditador após ditador. Eu faço com os meus filhos coisa que o meu pai nunca fez comigo. Inclusive, quando meu pai veio morar comigo, ele falou assim, Mauro, eu vou fazer um negócio com você que eu nunca fiz na minha vida. Eu falei, beleza, vai ser um depósito daquele legal na minha conta, né? Brincadeira, mas para me surpreender, ele me virou, com dificuldade ele me abraçou, porque ele tinha um problema no braço, e me deu um beijo. Antes de deitar.
Algo que meu pai nunca fez isso por mim. E talvez tenha acontecido isso com você também. Mas hoje eu faço justamente o contrário com os meus filhos. Meu pai nunca disse que me amava. Nunca disse. E é algo que não me falta, eu estou sempre falando para os meus filhos. Inclusive tem sempre uma brincadeira que agora ele já sabe o que é, né, Marisa? Às vezes eu vou fazer isso com a Michele, Pedro, vou deixar em um determinado lugar, o que eles estão só falando, filho, não esquece não. O que foi, pai? Não esquece que eu te amo, tá? Agora hoje já está tão batido isso que ele já sabe. A hora que eu falo, filho, não esquece não. Aí eles vêm me dizer assim, eu sei, pai, que o Senhor me ama. Não aceite imposições. Não seja tolerante com elas, para que você não se torne esse ditador do amanhã. E por último, isso talvez eu vou depor até contra mim, no passado, tá? Não seja tolerante com o ouvir, para que ele não te torne uma pessoa silenciosa amanhã. Tem pessoas que sabem ouvir, tem pessoas que só sabem ouvir. Ela não sabe falar, ela só ouve. Mas por que talvez isso tenha acontecido com ela? Porque no passado ela foi tolerante com ela mesma ao ouvir as pessoas. E ao terminar, ela nunca emitiu a sua opinião, nunca emitiu nenhuma fala sua, um posicionamento seu. E por conta disso, ela aprendeu a ser uma pessoa silenciosa. Uma pessoa que, a primeira impressão que fica é que ela não tem opinião. Ela só sabe ouvir. Mas tudo isso acontece porque a gente é tolerante com a gente mesmo. Ou seja, de ouvir as mágoas das pessoas. Tem pessoas que transformam o ouvido da gente em pinico. Você sabe o que vai dentro do pinico, né? É isso mesmo. Shit. É isso aí. Meu inglês não é tão bom, mas acho que vocês entenderam. Às vezes você, ao ser tolerante com você mesmo, de só ouvir as pessoas, você se torna um depósito de lixo. Onde as pessoas, quando elas estão entulhadas de lixo, elas falam assim, vai lá no Mauro, vai lá que ele escuta você. Só que, a exemplo de mim mesmo, muitas vezes, eu poderia ser uma caçamba, né? Receber o lixo, depois de ir lá despejar o lixo. Mas o Mauro, no passado, sabe o que o Mauro fez muitas vezes, e que às vezes eu sou propenso a fazer hoje? É que eu recebo o lixo e guardo o lixo, tento reciclar o lixo. Tem lixo que é reciclável, mas tem lixo que não é reciclável. O orgânico não é reciclável, ele só serve para adubo. Só que você estabeleceu a você mesmo, ser tolerante com você mesmo, em só ouvir as pessoas, que hoje você se tornou a pessoa do silêncio. Com medo de se pronunciar, com medo de dizer qual é a sua opinião diante daquilo que você está ouvindo. Você foi tolerante. Eu vejo algumas pessoas falam assim, ele não fala, ele só ouve, é assim mesmo. É porque ele foi tolerante com ele mesmo, só ouvindo as pessoas. E talvez essa sujeira toda que tenham depositado na sua vida, porque você só ouviu, ainda está dentro de você. E você não consegue falar nada, dizer nada, porque você está entupido de lixo. Talvez Deus te trouxe hoje aqui para dizer assim, olha, pega essa caçamba de lixo que você ajuntou durante todos esses anos, que não eram lixos seus, eram lixo das pessoas, mas que você, ao invés de ouvir, de receber esse lixo, mas depois na hora de sair jogar fora esse lixo, você só foi o quê? Acumulando. Quantas pessoas estão doentes por causa de lixos de outros? Lixos de outros. Eu conheço um pastor amigo meu, ele disse que quando ele vê uma pessoa em apuro, ele perde até a noite, ele não consegue dormir. Ele toma calmante e não dorme mais. E ele já me aconselhou a fazer aquilo que ele não faz. Jogar esse lixo que despejaram, é problema das pessoas. Entendam com todo carinho com aquilo que eu vou dizer agora aqui para vocês. Eu não sou pai de vocês. Por isso vocês não são meus filhos. Eu tenho meus filhos aqui, o Pedro, a Michele, a Marissa, a Kelly que não está aqui, tenho minha neta. Mas eu não sou pai de vocês. Eu sou pastor. É um pai que muitas vezes é um filho em apuro, ele acorda com o problema, ele dorme com o problema, ele passa o dia com o problema, mas eu não sou pai de vocês. Sou pastor, que estarei a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante à disposição de vocês. Mas não esqueçam, eu não sou pai de vocês. Eu não sou responsável pela criação dos seus filhos, não sou. É você que é responsável pela criação dos seus filhos.
Se eles vão permanecer na igreja, não vão permanecer na igreja, isso não é problema meu. Eu já tive o meu problema. Embora nunca foi problema. Eu tive que criar os meus filhos no caminho do Senhor, eu e minha esposa. E isso era um problema meu. Não era problema do meu pastor, era problema meu. O teu filho é problema teu. Eu posso te ajudar, te orientar diante das experiências que eu já tive, mas não é minha responsabilidade, é tua. Eu não posso ir dormir e ficar pensando no seu filho. Eu não posso ir dormir e ficar pensando em você que fez uma escolha errada. Não posso. Eu já fiz muito isso. Isso só agregou a mim gastrite, hérnia de hiato, é isso mesmo? Ela estava presente, viu? Hérnia de hiato, pressão alta. Agora nervo ciático, e todas essas coisas. Eu ia para casa, às vezes acordar, o que está acontecendo? Eu estou pensando lá, fulano, meu Deus, como é que vai resolver aquilo aí, como é que vai? E eu percebi que não é problema meu. É um problema que eu posso até ajudar em tentar resolver, e terei o maior prazer. Mas na hora que eu sair dali, está aqui, ó, pode levar para casa que esse problema é teu. Eclesiastes 3,7 diz assim: há tempo de rasgar e tempo de consertar. E ele diz assim: há tempo de você calar, mas também há tempo de você falar. Não pode só calar. Você não pode ser tolerante com você em só ouvir as pessoas. Pode chegar um momento que você fala assim: tudo bem, você falou tudo que você tinha para falar? Tinha. Agora eu tenho algumas coisas para dizer para você agora. Agora você precisa me ouvir. Eu te ouvi, agora você precisa me ouvir. Se a pessoa disser assim: não, eu não quero ouvir, eu falo, então tudo bem, mas eu também não vou mais te escutar. Se você não está disposto a me ouvir, eu também não estou mais disposto a te escutar. Finalizo essa mensagem com Provérbios 17:27, que diz assim: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Quero só ressaltar a primeira parte, a parte A desse versículo. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Não está dizendo que ele é silencioso, só que ele mede as palavras que ele vai falar, quando ele tem que falar. Às vezes nós não somos bem-sucedidos na nossa fala, não é porque nós falamos, mas é porque nós não sabemos falar. Às vezes minha esposa dizia assim para mim: Mauro, o problema não é o que você me falou, mas do jeito que você falou. Do jeito que você me falou, você me machucou, você me ofendeu. Eu quero que você vá para a sua casa pensando com que você tem sido tolerante. Não é com quem, tá? Não sabe que, já sei agora, hein? Já tem umas 10 pessoas aqui na minha cabeça que eu tenho sido tolerante, vou meter bala nessas pessoas. Não é isso, não. É com o que você tem sido tolerante. E que você não pode. Talvez seja um pecado de estimação. Talvez você tenha um pecadinho de estimação, que tem sido tolerante. Só não se esqueça, se você tolerar ele hoje, amanhã você vai ser escravo dele. Talvez você tenha sido tolerante com as pessoas que te ofendem. Você não fala nada. A pessoa te ofendeu, você não falou nada. Ou a irmã te ofendeu, o seu irmão te ofendeu, o vizinho te ofendeu, você não fala nada. Aí talvez você mesmo responda assim: não, é porque eu não quero confusão. Mas dentro de você fica uma raiz de amargura. Você prefere evitar a confusão, mas quer causar um mal dentro de você, que talvez pode até, somatizando, virar um câncer dentro de você. E não é um câncer espiritual, não é um câncer mesmo, físico. Não tolere imposições na sua vida, elas podem te tornar um ditador amanhã. Sempre foi assim. Meu pastor foi assim, agora também eu sou assim, sou ditador, é assim que funciona. Não é assim não. Jesus não foi um ditador. Se você quiser se espelhar em alguém como pastor, como exemplo de vida, ore para Jesus. Você pode até olhar para o seu pastor naquilo que está em harmonia com a palavra de Deus. Aquilo que não está em harmonia, ore para Jesus. Não tolere o ouvir apenas. Ele pode te tornar no silencioso de amanhã. Uma pessoa que não fala nada e que só vai guardando o lixo dentro de si. Vamos ficar em pé? Talvez você está aí pensando, né? Poxa, pastor, mas eu fui tão tolerante que hoje eu também estou assim que nem o pastor, estou meio pavio curto. O que nos resta agora é reconsiderar algumas coisas e tentar consertar, pedir força em Deus. Mas a questão não é o que foi no passado, a questão é o que vai ser daqui para frente.
Às vezes o que foi no passado, não tem como você mudar. Não estou dizendo que não tem como mudar, mas às vezes não será possível mudar. Mas daqui para frente pode mudar. Como o cara chegou lá da porta, todo dia ele ficava com raiva, eu vou matar aquele cara, e a úlcera, a gastrite, e a hérnia de disco, e não sei, um monte de coisa. Até que o cara falou assim, não, meu amigo, vai lá e só cancela. Acabou o ódio, acabou tudo. Ele foi lá, comprou a porta em outro lugar, provavelmente, e resolveu o problema dele. Mas enquanto ele estava sendo tolerante, só piorou a situação dele. Então hoje sai daqui como um intolerante, mas com essas coisas. E não com aquelas que você tem sido. Porque às vezes é bom a intolerância, mas com aquilo que a gente tem que ser intolerante mesmo. Como por exemplo, com o pecado, com ofensa, com imposições e com o ouvir. Isso você tem que ser intolerante. Não. Com o pecado não serei tolerante. Com as ofensas não serei tolerante. Com as imposições não vou ser tolerante. E muito menos, se alguém quer fazer do meu ouvido pinico, não vou ser tolerante. Não. Estou aqui para te ouvir, mas depois você vai ter que sentar e me ouvir também. Amém? Sabe por que eu estou dizendo isso, meu? Só por causa de um motivo, um só. Para que você amanhã não adoeça. É só para você não adoecer amanhã. Porque adoece, viu? Você ser tolerante com algumas coisas vai te tornar um doente amanhã. Um doente que pode ser curado? Sim, mas necessariamente não precisava ter passado por isso. Só passou porque você não aprendeu a ser tolerante na medida certa. Amém? Tem música aí para tolerante? Intolerante? Não tem, né? Tem aí? Mas amém. Eu quero que você guarde essa mensagem dentro do seu coração. Talvez você que é casado, chegue em casa, pergunte. Ou talvez fale. Olha, eu tenho sido muito tolerante com isso aqui, para mim não está dando mais. Eu continuo sendo, mas só está me adoecendo. Não quero mais. Você me ajuda? Quero sair disso aqui. Eu sempre falo para minha esposa, cuidado com os favores que posteriormente viram obrigações. Já viu isso? Você faz um favor à pessoa, oh, muito obrigado. Depois ela fala assim, eu estou precisando daquele negócio outra vez, você vai lá e faz outra vez. Talvez na terceira, na quarta vez, a pessoa fala assim, ué, você não vai fazer isso não? Que isso? Aquele que você fez lá. Sabe aquela história de você tirar o lixo como um favor? Daqui a pouco o vizinho fala assim, o lixo está aqui, tá? É só vir pegar e colocar para fora. Não, minha amiga, aquilo eu fiz como um favor. A obrigação é tua. Não seja tolerante com isso. Vamos orar? Deus, obrigado por esta palavra. Eu entendi que foi isso que o Senhor plantou no meu coração, Senhor. E por entender que foi isso que o Senhor plantou no meu coração, eu quis compartilhar com os meus irmãos e com as minhas irmãs. A lição dessa noite, Pai, o Senhor já deixou didaticamente escrita em nossos corações. Não sermos tolerantes com o pecado para que ele não nos escravize amanhã. Não sermos tolerantes com as ofensas para que elas não gerem mágoas dentro de nós e até raízes dela dentro de nós. Não sermos tolerantes com imposições para que a gente não se torne um ditador amanhã. Não sermos tolerantes em alugarmos o nosso ouvido só para ser ouvido, aliás, só para as pessoas falarem e não nós nos posicionarmos, para que a gente não se torne o homem ou a mulher do silêncio do amanhã. Que essa palavra fique escondida no melhor lugar dentro do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a fazer uso desta palavra com sabedoria, Senhor, com muita sabedoria, para que a gente não sofra e não adoeça no futuro próximo ou até mesmo no futuro distante. Obrigado, Senhor. Leve esse seu povo amado e querido, esse povo que o Senhor deu a vida por eles, esse povo que o Senhor muitas vezes tem sido tolerante, esperando que se arrependam dos seus pecados. Mas nós sabemos que a tua misericórdia tem um limite que o Senhor mesmo estabeleceu para essa misericórdia. Por isso, Senhor, ensina-nos a termos esse limite de tolerância com todas essas coisas que foram ditas nesse lugar. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima semana em Cristo Jesus.